Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que estão aí? Estão se cuidando? Vamos começar mais uma aula. Pega o livro. Vou fazer a correção da atividade do livro, tá, galera? Eu sei que vocês estão com saudades, então vamos lá, tá? Vou pegar aqui, vou passar aqui a próxima tela. Então, correção das atividades, página 22. Número 1. Leia o poema a seguir e responda as questões. Não vou fazer a leitura, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas só vou voltar a tela aqui para a gente lembrar a estrutura do poema, né? Tem um título, estrofe, verso. Estrofe seria como se fosse o parágrafo, né? E o verso, cada linha. Então vamos passar para frente. Qual é o assunto do bilhete escrito para o Sr. Grilo? Qual que é o assunto? O que vocês responderam aí? O livro não tem linha, mas dá para escrever no cantinho aí, né? É que a cantoria do grilo, né, atrapalha o sono do eu lírico. O eu lírico é a voz do poema, seria o narrador, mas como se trata do poema, a gente chama de eu lírico. O que as formas verbais em destaque expressam? Certeza, ordem ou dúvida? Expressam uma ordem. Expressam ordem, a forma verbal está no modo imperativo. As formas verbais em destaque se dirigem a qual pessoa do discurso? A terceira pessoa. Tá? E por que você acha que o lírico utilizou esse modo verbal para se dirigir ao grilo? Porque quando ele está falando com alguém, né? Então, se está falando... Quando está falando com você se equivale a ele, que se equivale à terceira pessoa do discurso. Vamos para a próxima. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá certo. Por que você acha que o Lick utilizou esse modo verbal? Porque ele está dando uma ordem, né? Que o modo imperativo é o modo da ordem, como eu havia explicado na aula passada. Então vamos para a próxima página. Vou virar aqui meu livro. Observe as placas de trânsito. Muito legal essa questão do trânsito, né, galera? Relaciona cada placa a seguir o seu significado. Então, a placa A seria sentido proibido. Então, onde está a setinha aqui, vocês vão colocar a letra A. A placa B é aqui, ó, mantenha-se à direita. A placa C é vire à direita. E a placa D, siga em frente. Qual é o objetivo das placas de trânsito? Para que servem essas placas de trânsito? Para orientar os motoristas a seguir as ordens, né? Seguir as regras de trânsito. Em que modo estão as formas verbais presentes nos significados? Qual modo? Qual modo que a gente está estudando? O modo imperativo. A qual pessoa do discurso essas formas verbais se referem? A terceira pessoa, tá? Entre os itens da atividade A, há uma frase nominal, ou seja, que não apresenta verbo. Então, vou voltar lá à tela. Dessas 4 frases, qual que não tem verbo? Essa aqui, ó, sentido proibido. Ela não tem verbo. Então, ela é a resposta da letra E é essa. Transforma essa frase nominal em uma frase verbal, empregando o modo imperativo. Como é que, por exemplo, não siga nessa direção. Leia os provérbios a seguir. Vocês leram para responder, né? Vamos passar a próxima tela. A resposta fica B, C, A, B. B, C, A, B. Assinale as alternativas, ou seja, tem mais de uma, indicam a finalidade com que esses provérbios são empregados.
Eles são empregados para aconselhar e advertir. Em que modo estão as formas verbais em destaque nos provérbios? A qual pessoa do discurso elas se referem? Modo imperativo afirmativo, imperativo negativo. E elas estão na segunda pessoa, porque está conjugado no tu, tá? Já não é a terceira, é a segunda. Por que é utilizado esse modo verbal em textos desse gênero? Todos os provérbios, eles têm a função de dar conselho, né? Pessoas mais velhas aí da sua casa, tipo sua avó, sua mãe, eles têm muito conhecimento nessa questão de provérbios. E o modo imperativo é usado nisso aí, porque os provérbios têm a função de aconselhar. Então, o modo imperativo tem essa função também, de dar conselhos. Então, é utilizado esse modo verbal nesse sentido. Como ficariam os provérbios se ele se dirigisse ao pronome você? Reescreva fazendo as adequações necessárias. Então, anote aí a resposta aí. Faça do seu filho herdeiro, não faça despenseiro. Não morda mais do que pode mastigar. Aprenda e será mestre. Faça aos outros como que quer que lhe façam. Essa fica a resposta. Galerinha, tem matéria nova aí. Então, vamos continuar. Façam as anotações no caderno de vocês, tá? Continuando o módulo 2 de gramática. A matéria nova aí, vou até dar uma ajeitadinha aqui, né? É chamada de sujeito, tipos de sujeito. Aula passada, algum tempinho atrás, acho que na revisão a gente viu o que é sujeito. Sujeito é praticação. Então, vamos relembrar. Frase, oração. Frase é o conjunto de palavras que mantém sentido, né? Então, tem que ter uma ordem, tem que passar uma informação. E quando eu coloco o verbo, ela vira oração, tá? E aí, essa oração ela é dividida em 2 pedaços, né? Sujeito e predicado. Sujeito é quem pratica a ação, predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Ajeitadinho aqui no cabelo, né? Então, vamos lá. Para achar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo. Olha aqui. Maria comeu bolo de chocolate. Verbo comeu. Quem comeu? Maria. Maria é a sujeito, tá? É a mocinha que praticou a ação de comer o bolo de chocolate. Então, tudo isso que tá de azul é predicado, o que tá de vermelho é o sujeito. João e Maria beberam muita água. Verbo, beberam. Quem beberam? João e Maria. Então, vermelho é o sujeito, de azul é o predicado. Lembrando que o verbo, vou até olhar para você. O verbo faz parte do predicado. Tá bom? A gente não vai ver essa parte agora, a gente vai ver só os tipos de sujeito. Falei de você hoje. A professora aqui tá tudo azul. É porque aqui o sujeito não tá explícito. Explícito quer dizer assim, eu não consegui enxergar claramente. Mas eu sei quem é. Como assim? Qual que é o verbo dessa oração? Falei. Quem falei? Eu falei. Escrito aqui, eu falei? Não tá escrito, mas eu sei que o sujeito é eu por causa do final do verbo aqui, ó. Eu falei. Vou explicar isso aqui agora, daqui a pouco eu falo sobre isso. Falei de você hoje. Então, isso aqui tudo é predicado, tá? Por isso está tudo de azul. Acabei de falar para você que o verbo, aqui olha só, o verbo faz parte do predicado. Mesma coisa aqui embaixo. Assaltaram a minha casa. Está escrito que eles assaltaram a minha casa? Não está escrito, tá? Isso aqui tá tudo azul. Verbo e o seu complemento aqui. Nevou em Londres. Verbo, nevou.
Quem fez nevar? Ai, São Pedro, Deus. Não tem o sujeito, porque é um verbo pronome da natureza e eles são impessoais, não tem a pessoa que praticou a ação. Mas calma, não se desespere. Vamos ao primeiro. Vamos falar aqui, ó. Núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra principal. Como assim? É a parte mais importante do sujeito. Essa palavra pode ser um substantivo, um pronome, eu, tu, eles, nós, vós, eles, pronome, ou uma palavra substantivada. Essa palavra substantivada é aquela que tem um artigo na frente, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Mas inicial, substantivo, o nome, para ficar mais fácil para vocês. Ó, primeira coisa, sujeito simples. Como o próprio nome está falando, sujeito simples, ele possui, a setinha apareceu aqui no meio, mas dá para você ver. Possui apenas um núcleo, ou seja, vai ter um substantivo ou um pronome ou uma palavra substantivada. Olha o exemplo. Ela saiu de casa. Verbo saiu. Quem saiu? Ela é um pronome. Então, quem saiu? Ela, não é um pronome? Então, sujeito simples. Mariana, volta aqui, menino. Mariana comprou uma blusa. Quem comprou? Ó, o verbo comprou. Quem comprou? Mariana. Mariana não é o substantivo, não é o nome de uma pessoa. Quem comprou? A Mariana. Comprou uma blusa. Então, um substantivo. Então, sujeito simples. Vamos ao sujeito composto. Ai, tia, que composto de gasolina. Essa piadinha é velha, né? Não é, tá? Sujeito composto é aquele que vai ter dois ou mais. Aqui saiu um negocinho aqui, mas é dois, pelo menos dois núcleos. Dois núcleos ou mais. Exemplo: febre e dor de cabeça são sintomas da dengue. Verbo são. Quem são? O verbo ele vai estar no plural. Febre e dor de cabeça. Aqui em cima eu falei para vocês que o núcleo é o substantivo, pronome ou palavra substantivada, né? Você viu que eu coloquei de azul a palavra febre e dor de cabeça? Porque eles são a palavra mais importante. Febre é um substantivo que é o nome de uma dor, de um sintoma, né? Dor de cabeça é o nome de um outro sintoma. O é núcleo? Não. Mas isso aqui, tudo que está sublinhado, é sujeito. Quem são os sintomas? Febre e dor de cabeça. Qual que é o núcleo do sujeito? Febre, dor de cabeça. Tá? Outro exemplo. Fabiana, Maria e Cláudia foram ao shopping. Tá? Não vão porque o shopping está fechado. Mas, quando a gente voltar dessa quarentena, né, vai todo mundo. Verbo, foram. Olha o verbo aqui no plural, conjugado no plural. Quem foram? Para a gente achar o sujeito, a gente faz essa pergunta. Quem foram? Mariana, Maria e Cláudia. Qual que é o núcleo? Então, eu tenho que achar o substantivo, o nome, ou uma palavra substantivada. Então, qual que é o núcleo? Fabiana, Maria e Cláudia. Que estão de azulzinho aqui, beleza? Então, vamos para o próximo. Sujeito desinencial. Não entendi porque que essa setinha ficou aqui na frente, não, mas vou tocar aqui. Sujeito desinencial. Desinência são partezinhas. A gente viu isso no primeiro período. Não é separação de sílaba, não. São as partes do verbo. O sujeito desinencial é determinado pela desinência do verbo. Ou seja, vai ter uma parte do verbo que vai me mostrar a pessoa. Lembra? Pessoa verbal? Eu,
tu, eles, nós, vós, eles. Então vai ter uma partezinha do verbo que vai me mostrar quem é, né, em qual pessoa que ele está conjugado. O sujeito desinencial, ele não aparece explícito. O que é explícito? Está explícito, ou seja, está na cara de todo mundo. Então ele vai estar implícito, o contrário disso. Ele não vai estar explícito na oração, mas por causa do final do verbo, eu vou saber quem é. E pelo contexto da conversa, pelo contexto da oração, pelo contexto do texto, pela situação, eu vou descobrir quem é. Ele também pode aparecer em alguns materiais, em alguns livros, em algumas atividades, também chamado de sujeito oculto, ou seja, ele está escondido. Olha o exemplo. Deixa eu me abaixar minha cabeça. Durante a reunião, discutimos as propostas de mudanças no programa. Quem discutimos? Quem? Nós. Nós que estamos participando da reunião. Então, pelo contexto da situação, pelo ambiente que está inserida essa oração, eu sei que o sujeito é desinicial nós, porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Vamos para a próxima. Eu tenho que me abaixar mais. Escondeu aqui. Os computadores são máquinas maravilhosas. Por isso encantam os jovens. Aqui eu tenho mais de um verbo, mas eu quero analisar só esse aqui, tá? Que eu sublinhei. Encanta. Quem encantam? Quem encanta? Os computadores. Mas ele está lá na ponta, tá vendo aqui onde eles apareceram? Aqui. Mas o sujeito aqui é desinicial os computadores, porque eles aparecem lá atrás. Eles não apareceram aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Isso encanta os jovens. Encantam os jovens os computadores. Então, aqui, nesse pedaço aqui, depois da vírgula, eles não apareceram. Os computadores. Eles apareceram lá atrás. Tá bom? Vamos pra frente. Vou apertar aqui. Volta. Existe um outro tipo de sujeito. Enquanto isso, eu vou descendo. Sujeito indeterminado. Ele não aparece explícito. Não pode ser determinado. Como que sim? Eu não sei quem praticou essa ação. A frase, o texto, a conversa, a situação verbal, a situação não vai me mostrar quem praticou essa oração, tá? Mas alguém fez. Mas eu não posso apontar o dedo, foi ele, foi aquele, foi aquilo. Não tem como, não vai aparecer. Não vai. Olha o exemplo. Falaram mal de você. Quem falaram? Eu não sei. Falaram. Morre-se de fome ainda. Ainda hoje morre-se de fome. Quem morre de fome? As pessoas. Mas quem? Então, não tem. Então, assim, sujeito indeterminado é aquele que é impossível eu indicar. Assaltaram a minha casa. Foi os ladrões, mas tá, quem é esses ladrões? Quem são? Quem foi? Então, assim, ele é indeterminado. A própria palavra está falando indeterminado. Então, não tem como eu identificar. Tá? Existe também a oração sem sujeito, que também é chamado de sujeito inexistente. Alguns materiais, livros, o livro de vocês está aqui, oração sem sujeito, e alguns outros livros está sem sujeito inexistente, que vocês vão pegar para estudar, de atividade, enfim, é a mesma coisa. Verbos não correspondem a uma ação. Assim, eles não sabem quem são, quem pratica. Não, é impessoal, a gente não sabe quem é. Um exemplo desse tipo de oração sem sujeito e sujeito inexistente. O nome da natureza, o verbo haver e o verbo fazer. Olha o exemplo. Há 3 anos não vejo meus pais. Aí você pergunta pro verbo. O verbo não é o há aqui? Quem há? Você não acha a pessoa quem há. Choveu ontem em Goiânia. Quem choveu?
Ah, São Pedro. Não tem como, gente. Você não acha quem fez a chuva. Entendeu? Então você é a oração que não tem sujeito ou sujeito inexistente. Beleza? Vou pegar aqui o próximo. Também, nesse mesmo tema aí de vocês, a concordância verbal. O que isso quer dizer? Se o sujeito é simples, o verbo vai trabalhar de uma forma. Se o sujeito é composto, o verbo também vai trabalhar de uma forma. É coisa bem simples, é coisa que a gente já usa no nosso dia a dia, mas o livro trouxe para a gente relembrar algumas coisinhas que a gente comete, alguns erros. Ocorre quando flexionar o verbo quer dizer que ele muda para o plural, singular, isso é flexão de verbo, tá? Pessoa. Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Exemplo, ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Olha só, quando eu tenho sujeitos no singular, sujeito no plural, verbo no singular, verbo no plural. Mas olha aqui algumas regrinhas básicas. O verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? Eu tenho um nome no singular que representa um conjunto de seres. Aí nós temos a mania de usar no plural, porque é mais de um ser, então vou colocar no plural. Errado. Então o verbo fica no singular. Olha o exemplo, o cardume. O cardume não representa vários peixes, mas o verbo fica no singular, tá? O verbo fica no plural quando faz referência a nomes usados apenas no plural, quando tem artigos antes dele, desse nome. O nome do país, Estados Unidos, no plural. Não existe o nome do país Estado Unido, não existe. O nome do país é Estados Unidos. A gente sempre se faz referência a esse país usando um artigo antes, os Estados Unidos. Então, o verbo vai para o plural, tá? Muda a regra quando a gente tira o artigo antes, tá vendo aqui? Vou deixar a setinha aqui em cima, aqui no cantinho, porque tá aparecendo essa faixa aí, mas olha só. Minas Gerais, tá? Tem um artigo antes de Minas Gerais? Não tem. Se o artigo some, o verbo fica no singular. Artigo no plural, nome no plural, verbo no plural. Sem artigo, nome no plural, verbo no singular. Beleza? Ai, vai. Apertei o botão errado. Volta lá. Apertei outro botão errado. Vamos lá. As técnicas acontece, né? Vamos pro próximo. Quando o sujeito é composto. De novo a piadinha, posto de gasolina. Não é posto de gasolina. Ocorre quando o verbo faz referência a um sujeito composto. Há duas situações. O verbo fica no plural quando se refere a um sujeito composto. As meninas e os meninos do coral cantaram muito bem. Olha lá. Sujeito composto e o verbo fica na terceira pessoa do plural. Lógico, porque vocês estão usando plural, o verbo tem que ir para o plural, né? Fazendo referência a duas pessoas, mais de uma pessoa, né? Então, usa esse plural. Quando o verbo estiver antes do sujeito, ele concorda com o núcleo mais próximo. Então, ou com todos os sujeitos. Então, aqui tanto faz você usar liam, mãe e filha, ou lia, mãe e filha. Então, tanto faz você usar plural ou singular aqui. Então, as duas formas estão corretas. Tem atividade para o dia 22, quarta-feira. Tá? Vou tentar me organizar para a gente fazer a tarefa, colocar sempre na quarta. Responder as páginas 29 a 33 do livro 2, tá? Módulo 2. Mande as fotos pelo WhatsApp. Nossa, enrolou agora. Pelo WhatsApp, conforme vocês estão fazendo. Preciso também, que eu sei que alguns de vocês, a maioria tem rede social, papai, mamãe deve ter, tio, prima, enfim. Adicione o perfil da escola, porque é uma prova que vocês estão fazendo a tarefa,
tá? Que vale nota, essa participação de vocês. Tudo que vocês fazem vale nota, né? Adiciona o perfil da escola, adiciona a professora, posta nos stories, marca, tá? Que vocês estão fazendo. Uma fotinha assim, pega o celular, tira assim, põe meio rosto, assim, já que tem vergonha, mostra que tá fazendo a tarefa, tá? Coloca um efeito lá, manda as fotos da tarefa depois pronta para mim. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não entendeu? Me chama, gravo áudio explicando tudinho. Estou à disposição de vocês, tá bom? Por enquanto é só, tá? Vejo vocês em breve, se Deus quiser. Tchau, beijo.